A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com muita alegria que nós estamos mais um domingo, mais um dia do Senhor, mais um tempo em que nós temos, que foi reservado por Deus, para nós estarmos em comunhão com Ele, em adoração ao nome do nosso Senhor. Infelizmente, como todos já conhecem, nós estamos vivendo um tempo de isolamento social, esse tempo em que nós precisamos nos distanciar uns dos outros por causa da crise do Covid-19 que tem assolado não somente Recife, o Brasil, mas também todo o mundo. Mas isso jamais será empecilho para que a mensagem de Deus seja exposta. Isso jamais será empecilho, mesmo que os governantes eles venham de alguma forma afrontar a palavra do Senhor. Isso jamais será impedimento para que o povo de Deus se reúna e adore, e louve, e glorifique o seu santo nome. E é por isso que nós estamos aqui. Vocês que estão nos ouvindo nesse momento, essa é a continuação do culto doméstico que os irmãos da Igreja Presbiteriana da Madalena já estão fazendo. E se você tem o interesse de participar junto conosco, envie nas nossas redes sociais, que nós enviaremos para você uma liturgia para ser feita no domingo. E então esse momento culmina aqui, na exposição da mensagem, onde todas as famílias da igreja já cumpriram toda a liturgia, para então nós ouvirmos a palavra de Deus a ser ministrada nesse momento. Então, dando sequência à exposição que nós estamos tendo na Igreja Presbiteriana da Madalena, nós vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Neemias. Estamos fazendo uma exposição sequenciada do livro de Neemias, e vamos hoje abrir as nossas Bíblias em Neemias, capítulo número 6, do versículo 10 até o versículo de número 14. Neemias, capítulo número 6, do versículo 10 até o versículo número 14. E eu convido vocês a permanecerem com as suas Bíblias abertas durante todo o tempo. Nós vamos fazer uma exposição dessa mensagem e eu gostaria que os irmãos acompanhassem na leitura da palavra. Assim diz a palavra do nosso Deus. Tendo eu ido à casa de Semaías, filho de Delaías, filho de Meetabel, que estava encerrado, disse ele: vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te. Aliás, de noite virão matar-te. Porém eu disse: homem, como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo para que viva? De maneira nenhuma entrarei. Então percebi que não era Deus quem o enviara. Tal profecia falou ele contra mim, porque Tobias e Sambalate o subornaram. Para isto o subornaram, para me atemorizar, e para que eu, assim, viesse a proceder e a pecar, para que tivessem motivo de me infamar e me vituperassem. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalate, no tocante a estas obras, a estas suas obras, e também da profetisa Noadia e dos mais profetas que procuram atemorizar-me. Deus, nós te agradecemos pela tua palavra. Te agradecemos, ó Deus, porque é a tua verdade que foi revelada para nós. Te agradecemos, ó Deus, pelo privilégio de nós termos a tua palavra, ó Deus, nas nossas mãos. E agradecemos em especial no Brasil, onde nós podemos carregar a nossa palavra. Podemos carregar a nossa Bíblia, que é a tua palavra. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado por esse privilégio. O nosso desejo, a nossa oração, é que o Senhor fale aos nossos corações nesse momento. É assim que nós choramos, no nome santo de Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário, mas ressuscitou e hoje vive e reina para todos sempre. Amém. Meus irmãos, uma canção lançada recentemente com o título Não Fale, que nós acabamos de ouvir agora, antes de começarmos a nossa mensagem, ela diz assim, em determinada parte da música: não fale que o conhece, se o esquece em cada esquina. Não fale que o encontra nas suas ondas de fé e não na palavra. O autor, ele vai falar a respeito de que nós não podemos sair por aí dizendo que conhecemos a Deus se nós não conhecemos a sua palavra. E que nós nos guiamos pelas nossas próprias experiências e não por aquilo que Deus já revelou na sua santa palavra. O conhecimento da palavra de Deus e a necessidade que nós temos de obter esse conhecimento
é exatamente o ponto central do texto que nós acabamos de ler. Se nós recapitularmos um pouco o que Neemias estava fazendo, nós vamos lembrar que Neemias ele é um líder que era copeiro do rei da Pérsia, e então ele, enquanto judeu, escuta a respeito de que era necessário reconstruir os muros de Jerusalém, bem como reconstruir o templo, bem como levar de volta todos os cativeiros. Então, Neemias ele começa a arquitetar um grande movimento, liderado por ele, mas várias pessoas participam dessa reconstrução. Várias pessoas estão de mãos dadas a eles. Todos, povos de Deus, estão juntos na mesma empreitada. A obra do Senhor de reconstruir a cidade de Jerusalém. Só que a notícia dessa reconstrução não soaram bem para os ouvidos de muitos que estavam dentro do Império Persa e próximo a Jerusalém, a saber, liderados por Sanbalate e Tobias. Esses dois personagens que frequentemente são mencionados no livro de Neemias eram samaritanos, Tobias e Sanbalate, e ainda tinha Gesem, o arábio, vários homens que se levantam para impedir essa obra. Eles tentam desestimular. No capítulo 4, nós vamos ver como eles tentam desestimular o povo, dizendo que aquele muro jamais poderia ser reconstruído. E então eles vão também de encontro a Neemias, que era o líder, o cabeça daquele povo, tentando desmoralizar, tentando fazer com que Neemias ficasse desmotivado. E então nós percebemos que a liderança de Neemias, que foi dada por Deus, e como Neemias se porta como um homem íntegro e reto diante do Senhor, impulsiona o povo para uma obra que é do Senhor. Meus irmãos, nós estamos percebendo então, no decorrer do livro de Neemias, que a obra de Deus estava sendo feita debaixo de oposição. Liderado por esses dois homens, principalmente Sanbalate e Tobias. Esses homens já tinham feito várias estratégias para tentar derrubar o povo de Deus. Quando nós voltamos os nossos olhos, ainda no capítulo 6, do versículo 5 e 7, nós vemos uma estratégia que ele usa, que é a insinuação. Sanbalate e Tobias, eles usam aquilo que Napoleão certa vez falou: se você não pode com o inimigo, tente se juntar a ele. Então ele senta, tenta conversar com Neemias, conversa um pouco com ele, mostra a situação, que não era bem daquela forma que eles deveriam agir, e eles dizem que vão fazer uma carta aberta. E falando que Neemias, na verdade, não está interessado na obra desse Deus, mas ele está interessado em si próprio. Em que Neemias não é um líder tão bondoso como parece, mas, na verdade, é um homem arrogante, um homem que é completamente egoísta e está fazendo essa obra em benefício próprio. Ele vê que isso não dá certo. Então, Sanbalate e Tobias vão para outra estratégia para tentar quebrar com a obra do Senhor. No capítulo 6 ainda, versículo 8 e 9, eles partem para a intimidação. Eles começam a ameaçar Neemias. Eles começam a intimidá-lo. Chegam e falam que vão invadir, que vão a todo custo querer derrubar aquelas muralhas. Então, diante de todo esse cenário, Neemias permanece como um servo fiel ao Senhor, conduzindo todo aquele povo para a obra que é do Senhor, não era das mãos de Neemias, não vinha da cabeça de Neemias. Mas Neemias era tão exclusivamente um servo, um instrumento nas mãos do Redentor. E então, meus irmãos, no meio desse cenário de oposição e de dificuldade, o inimigo chamado Sanbalate e Tobias, eles partem para outro tipo de estratégia. E agora Neemias, ele se vê em uma situação dramática e complicada. Mas Neemias, ele entende que essa obra era do Senhor e as ordens deveriam vir somente do Senhor. É por isso que nessa manhã eu gostaria que vocês meditassem comigo sobre ouvindo a voz do Senhor. Em primeiro lugar, nós ouviremos a voz do Senhor quando temermos mais a Deus do que aos homens. Se você olhar o texto, iniciando no versículo 10, nós vamos perceber que aparece um homem que em nenhum outro momento ele é mencionado diretamente e não fala muito a respeito das suas funções. Atentamos para o cenário que é descrito para nós sobre Semaías. Quando a gente percebe
que o cenário que foi construído para nós, depois de várias intimidações e insinuações dos inimigos querendo, de certa forma ou de maneira mais concreta, desestabilizar a construção, eles percebendo que aqueles ataques externos não estavam dando mais conta, eles começam agora com ataques internos. O inimigo não quer mais atacar de fora para dentro, mas de dentro para fora. E a narrativa começa dizendo desse homem chamado Semaías. Não se tem muitas informações desse homem, somente que ele era um profeta, ou até mesmo uma espécie de sacerdote, e que Neemias confiava nele para ir até a sua casa. O grande ponto, meus irmãos, dessa narrativa é que Neemias é chamado ao canto da casa de Semaías. E então Semaías chega e começa a falar que escutou sobre um ataque que vai acontecer. E para piorar a situação, o alvo daquele ataque era o próprio Neemias. E os inimigos estariam vindo para matá-lo. Imagine você. Você está no meio da obra, no meio da reconstrução, liderando o povo, cansado. Textos anteriores vão dizer que aqueles homens se deitavam perto da muralha e com uma mão eles seguravam a enxada, com outra mão eles seguravam a espada. Aqueles homens estavam dia e noite trabalhando, cansado, lavrando pedras, levantando muros, carregando o peso. Imagine nesse cenário que você já está cansado, esgotado. E então chega uma pessoa e diz assim: vão vir matar você. Vão vir te matar. Então, certamente, o coração de Neemias poderia ficar atemorizado. Só que Semaías dá um detalhe mais importante. Não é simplesmente que vão vir matá-lo, mas vão vir matá-lo esta noite. Vão vir matar você, Neemias, esta noite. Ah, meus irmãos, isso terminou de transtornar o coração de Neemias. Não basta ser avisado que você está sendo jurado de morte. Agora você descobre que seria naquele momento. Fico imaginando o coração de Neemias ou de qualquer outra pessoa ao ouvir essas palavras. Essa noite vão vir matar-te, vão vir entrar na sua casa e vão tirar a sua vida. Mas é interessante que quando Semaías ele fala sobre esse plano de virem tentar matar Neemias, Semaías ele tem uma ideia muito engenhosa. Semaías propõe a Neemias se esconder em um local que os samaritanos jamais entrariam, que era o templo. Por que os samaritanos não entrariam lá? Porque esse local, que não é nenhuma espécie de bunker ou nenhum tipo de fortaleza, ele poderia proteger Neemias. Preste atenção para a lógica do profeta Semaías. Era simples. Todos sabiam, inclusive os samaritanos, que dentre o povo de Israel, só quem poderia entrar no templo e no Santo dos Santos eram os sacerdotes no templo e no Santo dos Santos somente os sumos sacerdotes. E a gente percebe que ele está se referindo ao Santo dos Santos quando no versículo 10, lá no finalzinho, vai dizer assim: vamos para o templo. Aí ele vai ser mais específico, vai estar entre vírgulas, ao meio do templo. E o que ficava no meio do templo era o Santo dos Santos. Então, pela lógica aparentemente muito bem intencionada de Semaías, Neemias poderia se esconder lá, porque ninguém desconfiaria que ele estaria lá. Meus irmãos, curiosamente, de uma maneira bem engenhosa, Semaías organizou uma estratagema muito bem arquitetada para defender Neemias. Poderíamos pensar assim: olha, que homem de Deus é Semaías. Que homem de Deus foi esse profeta. Ele pensou de uma maneira muito bem organizada a forma como poderia proteger o líder naquele momento. Mas quando Neemias escuta essas palavras de Semaías, Neemias não titubeou. Neemias não ficou atemorizado. Neemias não considerou essa proposta. Neemias, na verdade, sabia que jamais poderia aceitar tal oferta. Neemias não poderia agir de acordo com os conselhos de Semaías, porque não era nem sacerdote ou levita. Sendo assim, ele não poderia entrar dentro, literalmente, entrar dentro do templo, e mais ainda especificamente, dentro do Santo dos Santos.
Neemias não poderia agir de acordo com o conselho de Semaías, porque ele não era o sumo sacerdote para se esconder ou para entrar dentro do Santo dos Santos. Lembremos, meus irmãos, o Santo dos Santos era um local onde ficava a Arca da Aliança. O Santo dos Santos foi um local reservado, onde somente o sumo sacerdote entraria uma vez ao ano para oferecer sacrifícios pelo pecado do povo. E mais, se o sumo sacerdote ou qualquer outra pessoa entrasse no Santo dos Santos com pecado, jamais alguém poderia entrar lá para retirá-lo, porque ele seria fulminado. E então há necessidade de se amarrar uma corda na sua cintura. Caso ele morresse, ninguém poderia entrar, deveria ser puxado com a corda. Tal era a importância e o local reservado que era o Santo dos Santos. E diante de tudo isso, nós precisamos lembrar, Neemias não estava autorizado para entrar naquele lugar. Ao ouvir essa informação, ao ouvir esse contraste de que estão vindo homens para me matar, e me matar naquela noite, e um plano muito bem arquitetado pelo profeta, Neemias, ao fazer o diagnóstico, ele não teme a morte. Neemias, ele olha para aquele cenário, ele faz um diagnóstico. Quem há como eu que entre no templo? Neemias sabia que se ele entrasse no templo, ele estaria profanando o nome do Senhor. Neemias prontamente recusa aquela oferta. Neemias, ele preferia ser morto numa emboscada por Sanbalate e Tobias do que entrar no templo de maneira errada e profanar o nome do Senhor. Neemias, ele temia muito mais a ira santa que vinha do Senhor do que propriamente o fio de espada que poderia vir daqueles homens. Neemias temia muito mais a grandeza e o poder de Deus do que propriamente o poder bélico e militar de qualquer grupo armado que viesse a tirar a sua vida. Meus irmãos, quando nós observamos essa situação, nós percebemos que Neemias, ele teme muito mais ao Senhor do que tem temor dos homens. E infelizmente isso é uma realidade que é oposta nos nossos dias. Nós não precisamos imaginar algo grandioso como uma tentativa de homicídio contra a sua vida. Mas muitas vezes, quando nós somos colocados diante de situações que são leves, não são grandiosas, nós ainda assim preferimos temer aos homens ao invés de temer a Deus. Nós preferimos o favor dos homens ao favor de Deus. Nós preferimos cumprir as palavras dos homens do que ser fiel à palavra de Deus. Nós estamos meditando sobre ouvindo a voz do Senhor. Em primeiro lugar, nós percebemos que ouviremos a voz do Senhor quando temermos mais a Deus do que os homens. E em segundo lugar, nós ouviremos a voz do Senhor quando conhecermos mais da palavra de Deus. Volte seus olhos ao versículo 12, que vai dizer assim: Então, percebi que não era Deus quem o enviara. Tal profecia falou ele contra mim, porque Tobias e Sanbalate o subornaram. Depois daquele turbilhão de notícias, de um plano muito bem arquitetado, um plano muito engenhoso, mas queria de encontro com os preceitos de Deus estabelecidos pelo Senhor, Neemias faz uma análise profunda. Aquele profeta não estava falando da parte de Deus. Que golpe, meus irmãos. Que golpe que Neemias acaba de receber. Neemias percebe que a corrupção já tinha chegado a níveis altos em Israel. Neemias percebe que a corrupção chegou na casta dos profetas. Neemias percebe agora que o inimigo não está lá fora somente, mas estava dentro também. Meus irmãos, quando Neemias ele percebe isso, ele entende que o profeta Semaías não tinha errado na sua profecia. Não é que ele tinha se comunicado mal. Não é que o profeta Semaías, de alguma forma, se equivocou na mensagem. Não. Neemias faz um diagnóstico preciso.
Não era Deus que estava falando por aquele homem, porque ele tinha sido subornado. O que acontece aqui é muito grave. Não era um erro. Era um pecado grave. Uma falta e uma afronta perante o Deus de Israel. Note bem, meus irmãos. Note bem. Se você ainda não tinha dimensionado a grandeza que era a obra de retornar o povo do cativeiro e reconstruir o templo, reconstruir os muros, reedificar toda uma espiritualidade da cidade, do povo de Deus. Se você não consegue dimensionar isso através simplesmente da narrativa, faça o caminho inverso. Dimensione o tamanho da oposição. Não era simplesmente homens que estavam sentados à porta e olhavam para aquilo e diziam assim, isso não vai dar certo, eu acho que não vai dar, talvez dê, não sei. Não era assim que estava acontecendo. Eram planos muito bem organizados. Eram homens que sentavam, líderes militares que pensavam em formas de destruir aquele povo. Homens que subornavam, que tentavam contra a vida, homens que iam de um lado para o outro, tentando desmotivar, tentando desestabilizar, tentando tirar a paz daquele povo, tentando de alguma forma macular, manchar e inflamar todos os homens contra o líder de Israel. Se você ainda não conseguiu dimensionar o tamanho da obra simplesmente pela grandeza dela, tente imaginar pelo tamanho da oposição. Estava tendo suborno. Os profetas da casa de Deus estavam sendo comprados para que essa obra não continuasse. O tamanho da oposição que se faz é um reflexo do asco que os inimigos de Deus tinham contra aquela obra. E, consequentemente, contra o povo de Deus, que estava com o coração naquela obra. Meus irmãos, quando nós percebemos o tamanho do engajamento, mostra também a grandiosidade que era o poder de Deus em preservar Neemias para que ele não caísse nessa falsa profecia. O objetivo de Sanbalat e Tobias era bem claro. Eles sabiam que se Neemias entrasse no templo, entrasse no Santo dos Santos, os inimigos iam ter um prato cheio para difamar Neemias. Imagine as manchetes. Gazeta de Samaria, o Portal de Jerusalém. Líder Neemias, fugindo supostamente dos inimigos, entra e profana o Santo dos Santos. Foi exatamente isso que você ouviu. Supostamente. O objetivo de Tobias e Sanbalat não era de fato passar o fio de espada na garganta de Neemias, porque eles sabiam que Neemias estava sendo guardado não somente pelo Deus dos céus, mas também pelo imperador persa. Mas eles queriam simplesmente manchar a imagem desse líder. Era um suposto ataque. E isso iria passar por todos, porque imagine, se o profeta foi subornado para dar essa notícia, ele vendo Neemias no Santo dos Santos, iria falar, olha, Neemias estava no Santo dos Santos, se escondeu lá, por quê? Porque eu não sei, ninguém foi atrás dele. Eles estavam querendo quebrar a imagem daquele homem. Mas uma pergunta aqui pode inquietar o seu coração. Como é que Neemias sabia que aquilo não era um profeta vindo da parte do Senhor? Como é que Neemias sabia que aquele homem não estava falando uma orientação dada pelo próprio Deus? Afinal, quem tinha falado para Neemias era o próprio profeta, responsável por ser um instrumento de Deus, por ser o anúncio do oráculo do juízo e de salvação. A resposta é simples, porque Neemias conhecia a palavra do Senhor. Neemias conhecia a verdade. Naquele tempo, meus irmãos, era comum Deus falar por intermédio dos profetas. Sim, nós lembremos, por exemplo, a época de Eli e Samuel.
Samuel ainda jovem, e então ele dormindo, escuta uma voz, Samuel, Samuel, e ele não sabia que aquela era a voz do Senhor. Ele vai até Eli e diz assim, o que foi, Eli? E por 3 vezes ele volta, então Eli, ele percebe que não era outra voz, a não ser a voz do Senhor. E então ele instrui a Samuel, olha, se você ouvir a voz do Senhor, você vai dizer, fala que o teu servo ouve. Quando o Senhor volta a chamar a Samuel, ele diz, fala que o teu servo ouve. E então Samuel ele vai ouvindo a voz do Senhor. Era assim que acontecia com os profetas. Mas nós não podemos esquecer que a lei de Deus também estava sendo escrita e registrada, e aqueles homens deveriam conhecê-la. E Neemias sabia a respeito do que poderia acontecer. Neemias sabia do que poderia acontecer com a sua vida se ele ouvisse um falso profeta e desse de fato ouvidos a ele. Em Deuteronômio 18, 22 vai dizer, quando um profeta falar em nome do Senhor e a palavra dele não se cumprir, nem suceder como profetizou, esta é palavra que o Senhor não disse. Ou seja, se o profeta fala algo que não acontece, logo esse homem não fala da parte do Senhor. Mas aqui nós temos, meus irmãos, um agravante. Porque se nós analisamos que se o profeta fala algo que não acontece, e nós também entendemos que o Senhor, ele só permite que as coisas acontecem, coisas que não são contrárias à sua palavra, ou seja, Deus ele já determinou como ele quer que as coisas aconteçam. Se esse profeta fala algo contra o que Deus já determinou, ele está falando algo que não vai acontecer. Consequentemente, ele é um falso profeta. De maneira bem simples, se um profeta fala algo que não está de acordo com o que a lei do Senhor dizia, esse homem era falso profeta. Então nós entendemos que Neemias sabia disso. Ele sabia que os profetas não poderiam dar ordens diferentes daquilo que Deus já tinha ordenado, daquilo que Deus já tinha estabelecido na sua lei. E Neemias certamente tinha conhecimento do que aconteceu com o rei Uzias, que entrou no templo, que entrou no Santo dos Santos e ficou leproso. Não era a função do rei, era o rei de Israel, mas não era a sua função entrar no Santo dos Santos. Neemias tinha conhecimento disso. Neemias também tinha conhecimento de que somente o sumo sacerdote poderia entrar no Santo dos Santos. Ele não queria jamais profanar o nome do Senhor, porque ele sabia que morreria. Diante disso, meus irmãos, quando nós analisamos esse cenário, nós percebemos que a corrupção estava instaurada nos níveis mais profundos, porque se nós percebermos mais à frente, quando nós vamos observar o versículo número 14, ele vai dizer também que a profetisa Noadia e os demais profetas já estavam também nesse conluio com Sanbalat e Tobias para um único objetivo, e Neemias mesmo fala, para que ele viesse pecar, o povo tivesse motivo para infamar o nome dele e o vituperar, o violar. Quando nós analisamos esse cenário de suborno, de profetas charlatães, de homens que se vendem, que vendem de falar a verdade para dar notícias falsas, e de pessoas que necessitam conhecer a verdade de Deus, isso é muito mais comum nos nossos dias do que nós pensamos. É como muitas pessoas dizem, a Bíblia é mais atual do que qualquer jornal do dia seguinte. E ainda hoje existem muitos líderes que se vendem, que são subornados, porque encheram os seus olhos com as riquezas da terra, mas esqueceram de permanecerem fiéis ao Senhor. Entretanto, não quero falar somente dos líderes, mas exaltar a postura de Neemias, que conhecia a verdade de Deus, que sabia a palavra do Senhor. E muitas vezes, nós não agimos como Neemias agiu. Ouvindo? Sim, ouvindo a muitos, ouvindo a todos, mas conferindo na palavra do Senhor. Meus irmãos, isso é um reflexo da nossa história. A tentativa de deturpar a palavra de Deus, a tentativa de desvirtuar aquilo que ordenou, foi isso que aconteceu lá em Gênesis, no capítulo 3, versículo 4, quando a serpente vai dizer até a mulher, quando diz que o Senhor, ele fala,
Se você comer desse fruto, você certamente morrerá. Então a serpente diz, é certo que não morrereis. Na verdade, Deus falou isso para que vocês não conheçam a grandeza, para que vocês sejam iguais a Ele. Foi por isso que Deus disse para você não comer. A serpente deturpa a palavra do Senhor. Satanás, ele muda a verdade de Deus em mentira. Não que a verdade de Deus possa ser mudada, mas ele desvirtua nos ouvidos daqueles que lhe dão ouvido. E como fazer isso? E como lutar contra isso? A resposta está lá em Mateus capítulo 4, versículo 6. Quando Satanás, mais uma vez, ele vem tentar. Mas agora ele vem tentar o segundo Adão, a Jesus Cristo. E Satanás, mais uma vez, ele usa a palavra do Senhor, ele usa o Salmo 91. Só que é interessante que ele não usa o Salmo 91 de maneira completa, quando vai dizer que será pisada a cabeça do leão e será pisada a serpente, que calcará. Meus irmãos, quando nós observamos isso, quando nós percebemos esses ensinamentos que vêm da palavra do Senhor, nós olhamos para Jesus, que nos ensina como nós devemos resistir àqueles que anunciam de maneira errada a palavra de Deus, anunciando e conhecendo a palavra de Deus. Você combate uma falsa profecia, conhecendo a verdade que liberta. Foi isso que Jesus falou aos seus discípulos, lá em Mateus capítulo 22, versículo 29, errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Meus irmãos, quais são os desafios que vêm à nossa vida? Quais são os desafios que vêm à nossa vida quando nós encontramos textos como esse? Na era da tecnologia, nós louvamos a Deus, porque permite que a mensagem seja propagada. Nós estamos aqui, caixas de som, microfone, celular, computador, toda uma equipe preparada. Isso é bênção de Deus, porque a verdade pode ser propagada. Mas também, através desses meios de comunicação, nós ouvimos várias pessoas que desvirtuam a palavra de Deus. É também notória a quantidade de falsos mestres que se levantam. Mas, meus queridos, eu faço coro com muitos pastores que estão dando graças a Deus por causa do coronavírus, que têm louvado a Deus por causa desse vírus que tem vindo sobre as nossas vidas. E você pode perguntar, pastor Mateus, por que você está fazendo isso? Porque tem sido uma oportunidade dada por Deus aos homens para revelar de fato quem são os falsos profetas no meio do povo. Porque a pergunta, ela ecoa pelos tempos. Onde estão os apóstolos, os arcanjos, os pastores que promovem cultos de milagre? Onde estão aqueles que promovem um culto da fé libertadora, que somente de tocar nas suas cabeças, ele fica curado de qualquer doença, fica curado de paralisia, fica curado de câncer, de AIDS, são libertos de doenças e tormentos e demônios? Onde estão esses homens que promovem esses cultos agora? É somente um vírus. Onde estão esses homens que tanto falaram que tinham poder, que eram próximos de Deus para libertar o povo? Cadê aqueles que vendem a sua imagem e até mesmo peças de roupas manchadas que prometem proteger dos males? Onde estão os lenços ungidos? Onde estão os óleos de cura? Cadê? Porque agora não vem atuar numa luta que está assolando todo o mundo, onde o isolamento social cresce cada vez mais. Eu clamo por vocês. Eu reconheço, eu não tenho esse poder. Mas vocês que tanto tempo disseram ter, ajudem o povo. Ajudem o povo com o poder e cura e milagre que vocês tanto têm. Ou melhor, não façam isso. Permaneçam em silêncio, porque ainda é tempo de arrependimento. Ainda é tempo de reconhecer que enganaram o povo. Ainda é tempo de reconhecer que estavam com os seus olhos cheios no dinheiro dos fiéis e não estavam com os olhos fitos na glória do Senhor. Que estavam mais interessados com os seus próprios lucros e não estavam interessados em pastorear o rebanho do Supremo Pastor. Mas, meus irmãos, você que possivelmente está me ouvindo aí e pensando, é verdade, esses homens fazem isso.
Eu preciso afirmar para vocês que esses homens só têm espaço porque muitos ouvintes lhe dão palanque. Porque muitas pessoas dão ouvido a esse tipo de pessoa. Meus irmãos, muitos teólogos falam que nunca se viu uma geração tão infantil no seio da igreja. Uma geração que só quer show, só quer gelo seco, só quer barulho, só quer novidade, só quer tecnologia, embora esteja fazendo uso dela, mas não é a forma correta e não é aquilo que eu queria para a igreja do Senhor. Mas só querem isso o tempo todo. Uma igreja que só quer as últimas novidades e não quer conhecer da palavra de Deus, não quer conhecer a verdade do Evangelho, não se debruça em conhecer e extrair a verdade de Deus para a sua vida. Qualquer vento de doutrina que fala no pé do seu ouvido, ele segue. Meus irmãos, nesse tempo de coronavírus, quantas e quantas mensagens nós já ouvimos de pessoas que falam um monte de besteira, um monte de bobagem, e crentes, à torta e quanto é direito, seguem piamente essas mensagens. Meus irmãos, os falsos profetas, eles sempre vão existir, mas a nossa postura de conhecer a verdade de Deus, ela deve permanecer inabalada. Assim como Neemias, e assim principalmente como Jesus Cristo, que nos ensinou que nós precisamos conhecer a verdade. A sequência da música que nós ouvimos no início, a música Não Fale, ela vai terminar assim dizendo: pois se tenho a Cristo, eu tenho a verdade. Não no que eu acho, mas no que assim diz o Senhor. E eu falo para os irmãos, não escutem tudo o que eu estou falando. Confiram na palavra de Deus. Busquem sabedoria na palavra de Deus. Sejam como os crentes de Bereia. Analisem. O próprio apóstolo Paulo faz isso. E eu, com todo temor diante de Deus, eu faço coro com o apóstolo Paulo, até mesmo se eu falar o que não vem da parte do Senhor, que seja considerado anátema. Se vir um anjo do céu, que seja considerado anátema. Mas nós só vamos conseguir fazer esse diagnóstico se nós conhecermos a verdade de Deus. Porque Jesus Cristo vai dizer: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vamos orar ao Senhor.